Uma igreja sinodal é aquela que caminha junto com todos e todas na mesma direção, tendo Jesus Cristo como guia e como companheiro do caminho. Não pode faltar ninguém neste caminho. Por isso, um desafio que desponta nesta perspectiva é a acolhida à comunidade surda, promovendo a devida e necessária acessibilidade. Sinodalidade e acessibilidade. Este é o tema do nosso programa de hoje. Você já percebeu, né, que no nosso programa hoje nós estamos com a interpretação em Libras. E para essa conversa eu tenho a alegria de receber aqui no nosso estúdio o padre Wagner Douglas, ele que é assessor eclesiástico da Pastoral do Surdo no Regional Leste 2, presbítero da Arquidiocese de Belo Horizonte, atua pastoralmente na paróquia Cristo Sol Nascente, em Ibirité, e também no curato Nossa Senhora do Silêncio, no cuidado pastoral dos surdos. Padre Wagner, uma alegria tê-lo aqui no nosso Igreja Sinodal. Obrigado pelo convite, a oportunidade de vir aqui falar sobre a Igreja Sinodal e a nossa missão, nosso trabalho com a comunidade surda. Isso, extremamente importante. E quem nos ajuda também, participa conosco, facilitando a nossa comunicação com os irmãos surdos, é o psicólogo Raie Serdoche. Ele é intérprete da língua brasileira de sinais e ele vai fazer uma saudação agora em Libras, que será traduzida pelo padre Wagner Douglas. Seja bem, eu sou o Raie, é importante esse momento de acessibilidade nosso. Olha aí, programa promovendo a acessibilidade para ajudar quem está em casa nos acompanhando. E, padre Wagner, eu quero começar com uma pergunta básica para ajudar quem está em casa e que talvez não tenha familiaridade com a temática, com os termos, e que é fundamental para a gente não só acolher bem, mas também para incluir. Muitas pessoas falam que alguém é surdo-mudo, aquela pessoa é surdo-mudo. Essa expressão é correta? Não, a expressão correta, a melhor expressão é surdo. O surdo ele tem a perda auditiva, que não necessariamente significa que ele tem a perda no aparelho fono dele, se ele tem algum problema nas pregas vocais. Então, a perda dele é auditiva. E muitas vezes ele não fala porque o som ele nunca ouviu. E se associou muito o surdo mudo, porque ele não dizia, mas ele não... são pouquíssimos, raros os casos que a pessoa é surda e muda, mas na maioria dos surdos são quase todos surdos. Então, o melhor termo para dizer é surdo porque eles podem falar, o som sai. Uhum. Olha, então você que está nos acompanhando, né, ao se deparar com alguém que é surdo, então, ou ao se referir a essas pessoas, utilize apenas que a pessoa é surda. E nós falamos aqui que é o nosso programa de hoje com acessibilidade e interpretação em Libras, que é a língua brasileira de sinais. É língua, não é que a gente se refere a esta língua mesmo, né? Sim, é língua, a gente evitar falar linguagem, porque a língua de sinais ela tem uma categoria, um status de língua mesmo. Ela tem as suas classificações, as suas posturas diante de uma comunidade, de um povo surdo. E aí outra expressão que pode aparecer, né, a gente fica com medo de falar surdo, eu não vou falar surdo, aí fala deficiente auditivo. Não tem problema, pode dizer surdo. Inclusive, a nossa pastoral chama Pastoral do Surdo. Então, o nome surdo é o que ele carrega a identidade, o jeito dele ver e viver no mundo. Uhum. São considerações muito importantes para a gente começar a nossa conversa e para nivelar o nosso diálogo, para nos colocar no mesmo plano, porque Igreja Sinodal, caminhar juntos, precisa disso, estarmos todos no mesmo nível, no mesmo rumo, na mesma direção. O Papa Francisco ele sempre nos chama, nos provoca, nos propõe a uma igreja de portas abertas, que acolha a todos, que acolha a todas. Nós estamos falando aqui hoje de uma necessidade de acolhimento a partir de uma deficiência específica, mas que nos alerta para todas as deficiências, né? Quando a gente fala de acessibilidade, de inclusão. Mas especialmente nesse caso da pessoa surda, que desafios você percebe para uma pastoral que seja inclusiva, que seja acessível e que seja acolhedora? Esse assunto é importante, olhando sobre as outras deficiências, porque nesta exatamente existe uma outra língua que pode parecer uma barreira, que pode ser um obstáculo na comunicação, na relação, estabelecer a relação.
E a língua, ela é o grande lugar que a gente vai estabelecer essa relação e essa interação social, a interação religiosa e essa inclusão. E para a comunidade surda, então, esse espaço nosso na igreja, na inclusão, a língua, ela parece uma barreira, porque realmente é outra língua, é uma língua falada com gestos, com sinais e que não é oral como a gente está acostumado. Uhum. Veja, então, é um caminho que a gente precisa de aproveitar desse impulso de uma igreja acolhedora, de portas abertas, para que realmente possamos trazer estas pessoas para o seio das nossas comunidades. Como é que se dá a ação evangelizadora com a comunidade surda? Que atividades que são realizadas, né? Fala um pouquinho para a gente desse trabalho da Pastoral do Surdo, que é um trabalho já consolidado no âmbito da Igreja Católica, né? Exatamente. As pastorais dos surdos pelo Brasil já estão alcançando algumas 40, a nossa aqui em Belo Horizonte 30 anos, e então é um trabalho realmente consolidado e transformado também dos últimos anos pelo espaço que a língua também foi ganhando na educação. Agora, para nós na evangelização, na igreja, os trabalhos são até semelhantes, muitas vezes, àqueles que acontecem numa paróquia, numa comunidade de fé, que são as celebrações, que são a educação na fé, a catequese. Hoje a gente também tem um outro trabalho que é importante, que é a tradução dos textos bíblicos para a liturgia, que tem uma adaptação, uma tradução. Então, várias coisas acontecem em torno da celebração, que é o lugar, por essência, da comunidade de fé, e as outras coisas vão gravitando em torno da celebração. É um trabalho principal nosso, a gente pode dizer. Sim. Eu acredito que uma outra área, um outro campo de atuação para a comunidade surda também seja na catequese, né? Hoje já existe também um processo de iniciação à vida cristã, de preparação para as pessoas surdas, para que elas vivam também essa dimensão comunitária, né? Isso é assim, é muito bonito e interessante quando a gente olha na comunidade surda, um exemplo de olhar que na catequese um próprio surdo seja catequista de outro surdo, porque o olhar dele da fé é muito peculiar e próprio de ser surdo. A gente dizia da identidade de ser surdo no início. E quando na catequese é um próprio surdo que está transmitindo a fé para um par dele, essa troca acontece com uma profundidade muito maior. Ele vai passar para o outro, passar talvez não seja a melhor palavra, ele vai Transmitir, partilhar, né? transmitir para o outro, partilhar a fé a partir da experiência que ele tem da pessoa de Jesus, do contato com a palavra, né? Como um outro surdo. Então, a nossa busca hoje é que esse trabalho cresça, ele já existe, que sejam sempre catequistas surdos e nós que somos ouvintes, que participamos da comunidade, seja intérpretes como Raíssa que está aqui, eu sou ouvinte, mas a ideia é que cresça maior o número de surdos, não que a comunidade se feche num grupo, um gueto só de pessoas surdas, mas é porque o olhar dele é muito especial. A gente até diz muitas vezes, Marcos Túlio, que Jesus, para nós, na comunidade surda, ele é surdo. Ele é surdo como os surdos. Sim. E aí Jesus, ele fala com as suas mãos, ele é surdo como os surdos. Olha aí que experiência bonita, de sensibilidade, de acolhida à palavra, à proposta e à pessoa de Jesus Cristo, né? Que utilizava também o toque, as mãos, né? Para curar, para se fazer próximo e que também se serve desta forma de comunicação para tocar a vida dos nossos irmãos e irmãs surdos. Eu fico assim tocado, emocionado e sensibilizado para essa realidade e que ela possa se tornar ainda mais abrangente, né? Aqui no Regional Leste 2, que compreende as dioceses do estado de Minas Gerais, né, agora, como é que está estruturado o trabalho com a Pastoral do Surdo? Nós temos atividades que foram até interrompidas pela pandemia, mas a gente conseguiu o retorno. Uma das atividades chama Estação da Libras, que é fomentar a língua de sinais nas comunidades de fé para que cresça um número de intérpretes, número de pessoas que tenham acesso à língua de sinais ou até surdos do interior que não conhecem a língua de sinais. Então são promovidos seminários, encontros com foco de evangelização, mas de incentivo
da língua de sinais, Estação da Libras. Uma outra atividade que a gente faz no regional, e aí a gente faz esse movimento buscando ir em lugares dioceses que ainda não tem pastoral do surdo. Então a gente tem algumas já consolidadas, já organizadas, mas a gente busca levar a estação, por isso estação, né? É um trem que vai parando a cada semestre numa cidade, numa diocese. E um outro é o seminário de inclusão católica. E nesse seminário acontece a partilha dos coordenadores de pastoral, os padres assessores, os bispos geralmente a gente convida para que ele tenha o apoio, conheça melhor a comunidade surda. E dentro desse seminário a gente ainda tem um espaço para os intérpretes católicos, que é um número significativo também. Uhum. Olha aí que realidade bonita da pastoral, da igreja sinodal que nós estamos conhecendo hoje, que é o trabalho da Pastoral dos Surdos, pensar a acessibilidade como uma chave para a gente viver a sinodalidade e a gente caminhar juntos. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, hoje pensando na acessibilidade, na inclusão, na acolhida à comunidade surda, aos nossos irmãos e irmãs surdos. Um programa que realmente nos ajuda a pensar a que distância nós estamos do outro, né? Ou quanto nós precisamos nos aproximar realmente para caminhar juntos. Eu estou aqui no estúdio com o padre Wagner Douglas, ele que é o assessor eclesiástico da Pastoral do Surdo no Regional Leste 2 e também com o Raie Serdoche, que é intérprete, né, nos ajudando, facilitando a nossa comunicação. No primeiro bloco, padre Wagner, nós olhamos um pouquinho para essa realidade pastoral, né, de acolhida à pessoa surda. Mas eu queria voltar agora para uma dimensão social, questão das políticas públicas, né? Nós já tivemos muitos avanços para promover a acessibilidade com a interpretação de Libras em lugares de educação, né, na escola, por exemplo, no ambiente eclesial, em paróquias, catequese, inclusive. Que dicas, ou melhor, que políticas públicas ainda precisam ser implementadas para que esta acessibilidade, para que esta inclusão seja mais eficaz? As políticas públicas, a língua de sinais ela é muito nova, ela tem a lei da Libras, ela tem 20 anos e a regulamentação da lei também é muito discreta, a gente pode dizer, ela poderia ser melhor aplicada, que é para os espaços públicos, que são garantidos por lei, acessibilidade em todos os espaços públicos e o que muitas vezes não acontece. Mas eu acredito que hoje a comunidade surda, e também vendo e sentindo com eles as dores e as angústias de ser surdo, a busca pela educação e a bandeira que a gente pode dizer para uma política pública da educação dos surdos nesse âmbito social é que possa crescer ou se estabilizar melhor uma escola bilíngue, que é pensando na educação de uma criança e um adolescente surdo, que ele aprenda as duas línguas, que são as duas línguas oficiais do nosso Brasil, que é o português e a língua brasileira de sinais. E que aí numa escola ele seja alfabetizado nas duas línguas simultaneamente. O que hoje acontece é que um surdo ele precisa aprender primeiro o português e aí ele tem um atraso muito grande de muitos anos, porque ele vai aprender uma outra língua que não é a sua língua mãe, a sua língua natural, que é a língua de sinais. A gente chama de língua 1. A sua língua 1, ele vai estar sendo até proibido de usá-la porque ele tem que aprender o português. Então, a política pública hoje é pela escola bilíngue. Já tivemos avanços aqui em Minas, teve um projeto de lei aprovado pela Assembleia e pelo Estado da escola bilíngue, mas ainda não deu um passo, sabe? Mas essa é uma luta recente da comunidade surda para a educação. Importante este ponto que o padre Wagner traz, né, para nos ajudar a pensar nesta garantia desse espaço que é dele por direito, né? A escola talvez seja o lugar em que isso seja mais visível, né, em que se concretize mais, mas é garantia dele em todos os espaços ele ter o acesso à sua língua 1, né? Aprendi isso aqui hoje no programa, né, a língua 1. É a sua língua natural. A nossa é a língua falada. E isso é natural em nós. A gente bebê já faz. E um bebê surdo, ele já gesticula, ele descobre que a sua comunicação é pelas mãos.
Uhum, sim. E a família também, ela é, é um lugar, um ambiente social muito importante para que a criança, né, no caso, é, tenha também este acesso aos seus direitos, a garantia, possa acolher e acompanhar, ajudar nesse processo, né? A família sofre um pouco com o luto, inicialmente quando descobre que a criança é surda, só que elas todas precisam se abraçar ali naquele momento para a acolhida. Uhum, E é difícil um pouco porque as famílias parecem muitas ter um estigma, né? É um deficiente, é um surdo, e até a superação desse estigma e entender que o seu filho ele tem milhões de capacidades, é um filho que pode ter a sua identidade surda valorizada, isso demora bastante. Então a família, muitas vezes, ela sofre esse estigma social, né, de ter um deficiente, mas quando descobrem, vê que é um grande potencial, uhum. um jovem surdo, uma criança surda. Sim. A Pastoral dos Surdos também faz esse acompanhamento às suas famílias ou há algum espaço próprio na igreja e também na sociedade para fazer esse acompanhamento, um suporte, orientação para as famílias? Sim, a gente criou fazemos duas coisas ao mesmo tempo. É o curso de Libras, que ao mesmo tempo que a gente tem o curso com valor social, acessível e que pessoas todas podem ter acesso a uma língua de sinais básica, mas a gente percebe que muitas são as mães Sim. que procuram e a gente acaba descobrindo esse espaço ali para acolher e promover essa quebra desse preconceito que existe. Mas também a gente já percebe que só de estar procurando ali o curso de Libras, porque ela precisa aprender a língua de sinais para se comunicar com o filho e ao mesmo tempo ensiná-lo, vai também sendo acolhida. Então, na nossa pastoral, a gente acaba fazendo duas coisas, oferecendo o curso, acolhendo as famílias, que muitas vezes são famílias simples, né, que não teriam como pagar um curso, e também nessa acolhida, nesse acolhimento. Uhum. Cada pessoa tem um tempo de aprendizagem, de assimilar as coisas, mas por curiosidade, qual é assim, o tempo mínimo para aprender o básico da Libras? Olha, sendo bem sincero, é um pouco difícil, porque a gente está acostumado a falar, Sim. e aí é uma língua que a gente usa as mãos, né? Então é uma outra constituição que a gente precisa demorar um pouquinho. Demora, eu acho que para você sentir bem, confortável numa conversa que não seja uma conversa básica, boa noite, boa tarde, eu acho que para mais de 1 ano e meio, mas o Uhum. contato inicial já é suficiente também para você já ter essas informações superando os preconceitos. Sim, que às vezes nós vemos muito, às vezes quando encontra também nos sinais ou em espaços abertos, né, campanhas oferecem para a gente o alfabeto, né? Uhum. A gente às vezes aprende ali o abecedário na língua de sinais, mas há uma infinidade, né, de outros sinais que vão sendo também, porque a língua é viva e ela Uhum. também vai se dando a dinâmica da sociedade na qual ela está inserida, né? Uhum. O alfabeto é exatamente aquilo que para nós é o alfabeto. Uma pessoa que sabe o alfabeto, ela não sabe falar, ela não Sim. sabe comunicar, ela sabe aquelas letras. Então, saber o alfabeto manual também já é um básico e garante, por exemplo, aqui a configuração de mão A, que é a letra A do alfabeto manual. A partir da letra A, eu consigo fazer vários outros sinais que se tornam, o alfabeto se torna a configuração de mão. Então, a língua de sinais tem essas especificidades, mas ela é muito interessante e vale a pena. Uhum. Olha aí, a gente conversando para falar de acessibilidade, de inclusão, mas também aprendendo, descobrindo e pensando o quanto isso é importante. Assim como nós estamos fazendo aqui esse diálogo, né, pensando na comunidade surda, também vamos pensar na comunidade cega, na comunidade dos deficientes físicos, né, e tantas outras que precisam de ser acolhidas mais no seio da nossa igreja, né, para que aconteça realmente uma experiência de igreja sinodal. Como é que as nossas comunidades, né, quem está nos acompanhando aí pelo Brasil afora, na sua comunidade eclesial, na sua paróquia, como é que ele pode se abrir e ter também uma experiência mais efetiva de inclusão e de acolhida? O olhar ele precisa estar bem aguçado para perceber que essas pessoas estão ali. Talvez na sua comunidade tenham pessoas que precisam dessa atenção da acessibilidade. E a gente pode pensar nas inúmeras que você lembrava.
um cego, algum cadeirante. Então, essa sensibilidade junto com o olhar faz com que as pessoas das comunidades de fé, as lideranças, tenham essa expertise de olhar e aproveitar todas as oportunidades para acolher a todos. E essas pessoas estão lá, essas pessoas estão na sua comunidade. Eu tenho certeza que agora, depois dessa conversa, você vai ter um olhar melhor e vai ter essa sensibilidade. Uhum. Agora uma pergunta pessoal, como é que é para o Padre Wagner trabalhar com a comunidade surda? Olha, já são vários anos. Eu era bem mais jovem e eu quis aprender a língua de sinais quando estive com eles no primeiro contato. Foi uma postura de fé mesmo. Eu quis aplicar isso como uma igreja que encultura, a categoria de enculturação está muito forte em mim, e isso que é do Vaticano II, que é da Igreja Sinodal, isso apareceu nessa escolha minha. Então, como é estar na Pastoral do Surdo tem a ver com o que eu acredito de ser igreja, que tem toda essa perspectiva de igreja do povo, do Papa Francisco, e foi esse olhar. Também uma outra escolha que eu fiz e sentindo-me parecido com Jesus peraí, onde que estão os pobres do meu ministério? Né? Quais são os pobres que Jesus colocou para que eu pudesse me aproximar deles e ter compaixão com eles e viver a minha fé e o meu ministério? E estar com os surdos passa por essas dimensões teológicas e alcança a minha fé e o meu ministério. Olha aí que bonito, que experiência bonita, que testemunho também que o senhor nos oferece, né? Eu quero agradecer a sua participação aqui e partilhar conosco essa experiência pastoral com a comunidade surda. Obrigado, Padre Wagner. Obrigado pela oportunidade e desejo que você, por essa conversa aqui da Igreja Sinodal, a gente sinta realmente que estamos todos juntos. Muito obrigado pelo convite. Isso. E eu quero agradecer também ao Raie Serdoche, que foi o nosso intérprete, e assim como no início, ele também vai deixar um agradecimento por meio da língua brasileira de sinais. Então, eu quero agradecer esse tempo, essa oportunidade de estar aqui, esse momento importante de discussão e de comunicação do trabalho, de estarmos todos juntos na igreja. Olha aí, muito bom. Em um encontro com a comunidade surda em 2019, o Papa Francisco afirmou o seguinte, que as pessoas surdas podem ajudar as pessoas que não ouvem a voz de Deus a estarem mais atentas a ela e assim dar uma contribuição significativa à vitalidade da igreja. Aprendamos então com os nossos irmãos surdos a estar mais atentos à voz de Deus.